Paulo não começa falando do amor, ele não começa falando da graça, ele não começa falando da misericórdia, ele não começa falando de segunda chance, de segunda oportunidade, mas Paulo começa exatamente mostrando para aquela igreja, para aqueles irmãos e para qualquer leitor em qualquer época, que os homens estão numa situação terrivelmente precária, perigosa e numa situação dramática, por causa da ira de Deus que se revela do céu, contra estes homens que, tendo a revelação de Deus interna nos seus corações, em suas consciências, eles rejeitam a Deus, tendo a revelação externa de Deus através de tudo que foi criado, eles rejeitam a Deus, eles abafam esse conhecimento a respeito de Deus, e eles praticam uma idolatria, adorando criaturas ou objetos que imitam as criaturas que Deus fez, ao invés de adorar o próprio Criador. Eles praticam esta grande e terrível injustiça para com Deus, quando eles trocam a verdade de Deus pela mentira e pela injustiça dos ídolos, dos falsos ídolos que os próprios homens constroem para si mesmos. Por causa dessa rejeição, Deus entrega esses homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, para viverem nas imundícias, nas impudicícias. Todos os homens caíram nessa tragédia da rejeição a Deus, e a não ser que estes homens sejam, pelo Evangelho, encaminhados a Cristo Jesus e tenham seus corações quebrantados e transformados, estes homens são passíveis do juízo vindouro e de sofrerem com esta ira de Deus que se manifesta do céu contra toda essa impiedade dos homens. E o capítulo 1 então começa com esta grande mensagem e com essa grande exortação, fazendo com que todos os homens se vejam nessa situação de pecadores. O problema é que nesse contexto, e especialmente do primeiro século, a sociedade daquele tempo, especialmente na Palestina e também agora na Europa, estava dividida entre judeus e não judeus, e estava dividida entre cristãos, alguns judeus, alguns gentios, e os não cristãos, os pagãos. E quando Paulo dirige essa mensagem, a tensão que existe no momento em que um crente ouve, é a tensão ou a indução mental, por causa dos nossos próprios pecados, de achar que esta mensagem, este alerta e essa condição, ela diz respeito somente aos pagãos, e não, por exemplo, aos crentes, e não aos judeus. E por causa disso, então, Paulo, ele passa do capítulo 1, onde ele fala de forma universal, que essa rejeição foi cometida por todos os homens, e a não ser que Deus interfira, todos estão nessa condição. E aí Paulo se volta, como se, imagine que tivesse alguém próximo dele, que tivesse, enquanto ele estava ali expondo a ira de Deus no capítulo 1, alguém tivesse ali do lado concordando e com a cabeça confirmando tudo aquilo, e só faltando esticar o dedo para apontar. Está vendo? Vocês estão vendo aí? É para vocês isso, é para você, né? E se isentando de tudo isso. E quando entra então no capítulo 2, Paulo se volta para essa ideia que podia estar na mente de alguns dos leitores, ou até de nós mesmos, quando nós lemos esse capítulo 1 e essa mensagem, e Paulo se volta para os religiosos, especialmente ali os judeus, que estavam sempre nessa condição de se verem numa condição de relacionamento com Deus superior a dos outros, dos gentios e dos pagãos. E Paulo se volta para eles e diz assim: vocês também, por quê? Porque vocês julgam os outros, e vocês acusam os outros, e vocês ressaltam os erros dos outros, mas vocês fazem as mesmas coisas. Qual a diferença entre vocês e eles? Aqueles que são julgados por vocês por determinados pecados, vocês cometem os mesmos pecados que eles. Vocês fazem as mesmas coisas. E aí Paulo duramente diz para eles: olha, o juízo de Deus é um juízo balizado pela verdade. E se esse juízo de Deus, que é gerado, que é segundo a verdade de Deus, atinge o pagão, ele atinge o religioso também hipócrita. Ninguém escapa. E aliás, o juízo de Deus é com certeza mais duro para você, que sabe e que julga o outro e vai lá e faz as mesmas coisas.
E então nós vimos há 2 semanas atrás, do verso 1 até o verso 5, que a ira de Deus se revela também e se manifesta também contra os hipócritas, contra os religiosos que acham que o problema é sempre o outro, mas nunca olha para si mesmo. E esse texto é duramente um texto de acusação contra aqueles religiosos judeus daquele tempo, que achavam que quem cometia pecado e quem estava errado eram apenas os pagãos ou os gentios. E aí Paulo vai dizer: vocês estão no mesmo barco. Vocês que frequentam igrejas, mas têm coração duro, vocês que julgam os outros, mas fazem as mesmas coisas. Então, Paulo está enquadrando aqui, tanto no capítulo 1, universalmente todos os homens, e o judeu podia imaginar que ele estava falando só dos gentios, e aí ele entra no capítulo 2 e fala: e vocês que são judeus também. E aí nós podemos, e fizemos isso há 2 semanas atrás, nós podemos aplicar isso a nós que somos crentes, cremos no Evangelho, cremos em Cristo Jesus, mas não poucas vezes lidamos com a própria hipocrisia, tristemente na nossa vida, quando nós fazemos vistas grossas aos nossos próprios erros e enxergamos um cisco, na vida do outro. Então, dentro desse contexto é que Paulo agora, ele vai de uma maneira ainda mais contundente aprofundar esse assunto e falar sobre o dia do juízo, o dia da ira revelada de Deus. Ele fala: olha, não somente isso, não somente judeus são culpados também, não apenas religiosos hipócritas são culpados, mas no dia do juízo, não vai fazer diferença se você é um gentio, ou se você é um judeu, ou se você é um crente. Se houver hipocrisia, e se as suas obras manifestarem algo que não é próprio de alguém que teve um coração transformado, ou de alguém que teme a Deus, o juízo vai tomá-los, vai pegá-los de surpresa, e você vai sofrer com isso. É isso que nós vamos observar nesses versos de 5 a 11. É interessante ainda lembrar também que neste capítulo 2, Paulo vai dar muita ênfase à questão do procedimento. A palavra procedimento aí, o seu proceder, é a mesma palavra de obras, as suas obras, e Paulo vai dar uma ênfase nisso, e algumas pessoas, normalmente quando elas leem isso daqui, às vezes nós somos tentados a imaginar que Paulo está se contradizendo, porque logo mais à frente Paulo vai afirmar, especialmente essas doutrinas conhecidas hoje como doutrinas da graça, mostrando que a salvação é somente mediante a fé em Cristo Jesus, ela é graciosa, ela é um dom de Deus, e parece nesse capítulo 2 que Paulo dá uma ênfase muito forte à questão do procedimento e das obras. E nós vamos observar então nesse estudo de hoje que não há contradição em Paulo, mas nós vamos entender por que Paulo está dando essa medida pesada para nós, para que a gente se avalie, para que a gente se confronte e a gente se submeta a essa exortação na palavra de Deus e do Espírito Santo para o nosso próprio bem. Paulo não se contradiz, a salvação é por meio da fé em Cristo Jesus e ela é um dom gracioso de Deus, mas o fato de ser um dom gracioso de Deus não me isenta da minha responsabilidade de viver de forma compatível com o que eu recebi do Senhor. Em resumo, esse texto é um baita de um alerta, é um grande alerta para você que acha que a vida vai demorar muito para passar, que acha que vai viver muito ainda. Todos nós temos sempre esta impressão de que as calamidades, ou que até mesmo, ou diretamente quero dizer isso, que a morte não vai me alcançar, ou porque eu sou muito jovem, talvez porque você é um adolescente ou uma criança, não sei se existe alguma criança nos assistindo essa mensagem, mas adolescentes com certeza alguns estão assistindo, talvez porque você pense que é um adolescente ou um jovem, você imagina, olha, esse negócio de levar a sério a palavra de Deus, a vida cristã, essa questão de obediência, de prática, esse negócio pode esperar um pouco, eu ainda tenho muita coisa para fazer, eu ainda tenho que curtir minha faculdade, eu ainda tenho que curtir minha juventude, mas eu quero te alertar, e é isso que Paulo está fazendo com aquela igreja, com aquele povo, e com cada um de nós leitores desse texto, o Espírito Santo faz, é um alerta, a vida passa muito rápido,
Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 hora. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E Paulo aqui está nos chamando a atenção. Se você está estribado, fundamentado sobre falsas perspectivas, sobre mentiras, como por exemplo a hipocrisia, você precisa voltar-se para o Senhor humildemente, o quanto antes possível, para que realmente haja uma transformação na sua vida, para que realmente você descanse na graça e passe a trabalhar, não apenas fundamentado nas suas próprias capacidades humanas, mas fortalecido pelo Espírito de Deus, que nos transforma, que nos molda à imagem de Cristo e que nos capacita a um procedimento melhor, um procedimento diferente. E isso tudo só acontece a partir do momento que eu reconheço o quanto eu preciso de Cristo, o quanto a situação do homem é terrível e o quanto o Senhor é amoroso e gracioso e pode me ajudar e definitivamente mudar a minha vida. Portanto, vamos lá então olhar para o texto agora, para estes versos de 5 a 11 e ver o que nós podemos aprender sobre esse dia do juízo, da manifestação da ira de Deus, esta ira que Paulo fala que se revela do céu contra toda impiedade. Paulo agora vai dizer, vai chegar um dia em que Deus vai manifestar esse juízo e essa ira dele vai revelar, todo olho verá o juízo de Deus, a ira de Deus sobre os homens. Portanto, nós vamos ver aqui um primeiro aspecto aí no versos 5 e 6 do que Paulo está dizendo, é que quando Paulo menciona aí no verso 5, que os homens, segundo a dureza do coração impenitente, acumulam contra si mesmos a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo, ele está dizendo, haverá um dia, tem uma data, é uma data futura, mas esse dia vai chegar, por mais que esteja longe, por mais que demore, por mais que eu não saiba, pode ser amanhã, mas é um dia que chegará. Paulo está dizendo, você está acumulando ira para o dia da revelação do justo juízo de Deus. Este dia acontecerá. Então o que Paulo está dizendo é, o dia do juízo ainda está por vir. E desse dia ninguém escapará. Esse é o nosso primeiro ponto. A ira de Deus se manifestará um dia. Esse dia está marcado dentro da cronologia de Deus, tem um dia estabelecido por Ele para isso. Quando Ele escreveu a história, quando Ele decretou a história, quando Ele decretou e escreveu os nossos dias, Ele separou um dia em que Ele colocará todos os homens de joelhos. E toda a justiça de Deus será conhecida dos homens. Deus vai manifestar essa ira dele contra toda perversidade, contra toda impiedade. Nós falamos pouco e pensamos pouco sobre esse dia do juízo, mas as Escrituras, elas nos anunciam esse dia. Se você viajar pelas páginas do Antigo e do Novo Testamento, você vai encontrar profetas fazendo esse alerta, você vai encontrar sacerdotes fazendo esse alerta, você vai encontrar apóstolos fazendo esse alerta, e você vai encontrar o próprio Senhor Jesus fazendo este alerta. Em Mateus capítulo 11, Jesus se volta para 3 cidades que são chamadas de cidades impenitentes, apesar de terem ouvido tantas vezes o Evangelho através da boca do próprio Senhor Jesus. Havia um problema muito grave com as cidades de Corazim, com Betsaida e Cafarnaum. Jesus passou bom tempo do seu ministério nessas cidades, pregou e realizou inúmeros milagres nessa cidade, mas eles não se converteram, não se arrependeram dos seus pecados, ao ponto que Jesus se volta para essas cidades e começa a proferir ais contra essas cidades. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E Jesus diz, porque se lá em Sodoma e Gomorra, lá do passado, eu tivesse feito os milagres que eu fiz aí dentro da sua cidade, há muito que Sodoma e Gomorra teria se convertido, teria se arrependido dos seus pecados. Jesus se volta para a cidade de Cafarnaum e diz, vocês pensam que vocês vão ao céu? Pois eu afirmo para vocês, vocês não vão, vocês vão para o inferno. E aí olha o alerta que Jesus faz, porque no dia do juízo, eu vos afirmo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, para Tiro e Sidom, para Sodoma e Gomorra, do que para vocês. Ou seja, Jesus pega as piores cidades do passado e pega as piores cidades do presente, daquele povo que estava vivendo ali no primeiro século, e diz,
mais benevolente com eles do que com vocês. Porque vocês tiveram oportunidade, porque vocês ouviram, vocês não se arrependeram. Mas o nosso ponto é que o próprio Senhor Jesus nos alertou: haverá um dia de juízo, esse dia acontecerá, é um dia futuro, mas é um dia inadiável, é um calendário de Deus inescapável para todos os homens. E aí você pode pensar, mas o que vai acontecer nesse dia? Nós temos assistido ao longo da história muitas manifestações da ira de Deus sobre esta terra. Manifestações que vêm através de calamidades, que vêm através de pestilências, manifestações da ira de Deus que vêm através de muitos acidentes, de guerras, de miséria, de fome. E tudo isso que Deus tem permitido ao longo da história manifesta parcialmente a ira de Deus contra o homem que o rejeitou. Mas um dia não será apenas uma manifestação, como nós temos visto, parcial da ira de Deus. Num dia, que é chamado de o dia do juízo, a ira de Deus será revelada completamente contra todos os homens que rejeitaram a Deus, que passaram toda a vida achando que Deus, que Cristo e que o Evangelho era um assunto para um segundo momento. Nesse dia o Senhor manifestará toda a sua ira. Algumas pessoas, especialmente os crentes, estão tão acostumados a desfrutar diariamente da misericórdia e da bondade do Senhor, que nós citamos sempre a palavra de Deus, dizendo: olha, a misericórdia e a bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A bondade e a misericórdia do Senhor se renovam todas as manhãs sobre nós, e é verdade isso, Deus tem feito isso. Mas haverá um dia em que o Senhor não renovará nem bondade nem misericórdia. Nesse dia o Senhor manifestará a sua justa ira contra todo o pecado e contra toda a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, dos religiosos que julgam os outros, mas não tomam jeito, praticam as mesmas obras ou as fazem ainda pior do que aqueles que não são. Tristemente o nosso país está boquiaberto com os escândalos envolvendo pessoas que se diziam religiosas, evangélicos, ou religiosos de outras denominações, mas nós estamos escandalizados com as coisas que nós assistimos, e em muitas circunstâncias dá vergonha de dizer que você é evangélico, ou que você é de uma outra denominação, mas nós temos de várias religiões, líderes religiosos sendo protagonistas de terríveis escândalos. Infelizmente, tristemente, nós vemos o retrato do que Paulo fala aqui na carta aos Romanos capítulo 2. Gente que julga os outros, mas faz as mesmas coisas. E o Senhor está dizendo, essas pessoas que fazem isso acumulam sobre si culpa. E esta culpa no dia do juízo será totalmente cobrada, porque Deus manifestará a sua ira de forma completa. O Senhor virá, o Senhor Jesus voltará. O dia da ira trará esta revelação. Cristo voltará, não como Ele veio a primeira vez, e nasceu humilde num presépio, e viveu de forma simples entre pessoas humildes, e por fim foi crucificado. Este Cristo ressuscitou, e quando Ele voltar, Ele volta com poder e grande glória, e Ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo. É assim que Cristo voltará. Por isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, um alerta é feito constantemente ao povo, às pessoas que se arrependam enquanto é tempo, que busquem o Senhor enquanto se pode achar, que invoquem o Senhor enquanto Ele está perto, porque naquele último e terrível dia, o Senhor não se manifestará entre nós como um advogado, como nós podemos ter Cristo hoje, como nosso advogado, que faz mediação entre nós e Deus, que pagou o preço da nossa redenção, que nos justifica dos nossos pecados. Naquele último dia não, naquele último dia Ele revelará a justa ira de Deus sobre os impenitentes, sobre aqueles que praticaram a rejeição a Deus, sejam eles religiosos ou sejam eles pagãos. Se a sua vida não condiz com a vida de alguém que foi realmente tocado pelo Espírito de Deus e convertido, naquele último dia terrivelmente estará perdido nas mãos de Deus aqueles que forem alvos desta ira justa de Deus.
Naquele último dia, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Aqueles que creram em Cristo Jesus, tiveram suas vidas transformadas, eles se reunirão à multidão dos santos nas alturas com Cristo. Mas aqueles que nunca aceitaram o Senhor e rejeitaram a Deus, eles também serão ressuscitados, mas para receber o justo juízo de Deus, para receber a manifestação da pura e total ira de Deus. Os que estiverem vivos serão transformados, os crentes serão transformados para se encontrarem com o seu Redentor. Aqueles que realmente creram em Cristo Jesus e foram salvos, os demais, eles irão sofrer a segunda morte, passarão desta vida aqui para uma trágica vida que é chamada, ou para uma trágica morte, que é chamada de segunda morte, que é o enfrentamento depois do trono de justiça, do trono do juízo de Deus, terão que enfrentar junto com todos os outros que não aceitaram a Deus, que negaram a Deus e que viveram de forma impiedosa, viveram de forma impenitente, de forma suja, imunda, terão que sofrer, não apenas por um tempo, mas por toda a eternidade, o juízo de Deus, a manifestação do juízo de Deus. Esta manifestação da justiça de Deus está marcada para esse dia, o dia do juízo, chamado de o juízo final. Nesse dia, um ato público, Cristo descerá como juiz e julgará a terra, e julgará os homens com justiça. Nesse dia é que o Senhor vai dizer para aqueles que creram em Cristo Jesus: vinde, benditos, para o reino que vos está preparado. E enquanto isso, Ele também dirá àqueles que o rejeitaram, ou aqueles que até foram religiosos, mas nunca tiveram seus corações realmente transformados, eram apenas como que joio no meio do trigo, eram pessoas que julgavam os outros, mas praticavam as mesmas coisas ou piores. Para esses o Senhor vai falar: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que vos está preparado. E é isso que Paulo está dizendo. Agora Paulo está se voltando para os religiosos e está dizendo: pensem, parem tudo que vocês estão fazendo, não se iludam, de Deus não se zomba. Os pagãos e impenitentes, eles estão numa posição de indesculpáveis diante de Deus. Vocês que são religiosos também são indesculpáveis, pior do que eles, porque vocês estão aí desfrutando de forma equivocada dos meios de graça e estão acumulando culpa sobre vocês, porque vocês sabem a verdade, mas vivem como aqueles que não conhecem e que estão afundados na mentira. O dia do juízo ainda está por vir, e nesse dia Deus manifestará a sua ira. É o primeiro ponto. Segundo, quando nós olhamos para o verso 6, nós vamos encontrar aí uma descrição que Paulo faz de como será esse juízo. Paulo está apresentando, esse é o nosso segundo ponto, os critérios do juízo de Deus nesse dia, no dia da revelação da sua ira. O verso 6 diz que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, ou segundo as suas obras. Nesse dia do juízo, quando o Senhor Jesus vier com poder e grande glória, nesse dia Ele julgará a terra, e Ele julgará os homens de acordo com o quê? Ele julgará os homens de acordo com o seu procedimento. E aqui cabe então uma explicação já de antemão, que eu já adiantei para vocês. Paulo não está dizendo de forma alguma que a salvação ela é por obras, mas o que ele está dizendo a princípio aqui é que as obras que nós manifestarmos, elas quase que são um veredito prévio a respeito do juízo que nós receberemos. Ou seja, aqueles que andam de acordo com a verdade, que procedem de acordo com a verdade, eles vão ser julgados assim. E aqueles que rejeitam a Deus, e aqueles que não aceitam o Evangelho, e aqueles que negam a divindade de Cristo, e aqueles que não recebem a Cristo, vão ser julgados assim. Ou seja, o critério do juízo será o procedimento dos homens. O que nós vamos ver mais à frente é que aqueles que procuram agradar a Deus e procuram obedecer a sua palavra, fazem isso porque Deus coloca dentro deles o seu espírito para que eles obedeçam. Mas
de maneira alguma a obra da salvação pela fé, a obra da justificação que nós recebemos por meio de Cristo, a obra da salvação graciosa, da fé salvadora, não exclui dos homens a responsabilidade. E nós vamos ver como isso acontece. Mas o ponto é, fica muito cravado no verso 6, o critério que será usado naquele dia é o procedimento de cada um de nós, a maneira como nós procedemos. Então você pode sim e deve fazer essa pergunta: os meus procedimentos, as minhas obras me colocam em qual posição no dia do juízo? Na posição daqueles que serão condenados ou na posição daqueles que serão salvos? Não existe outro critério para você usar. São as suas obras, são os nossos procedimentos. E agora, pouco importa nós citarmos ou você fazer alguma reflexão sobre ser ou não ser da igreja, ser ou não ser um judeu, ser ou não ser um crente. A questão é, o que os teus procedimentos dizem a respeito de você? O que os nossos procedimentos dizem a respeito de nós mesmos? Porque eles serão o critério usado por Deus para a nossa redenção. Não apenas isso, mas esse é o critério. Aguenta um pouquinho aí que eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas primeiro eu preciso que você pense sobre isso. É didático a gente pensar no compasso do texto. Se esse texto terminasse aqui no verso 6, eu te pergunto, qual seria o veredito do juiz sobre a sua vida? Qual seria o veredito do juiz sobre a minha vida? Paulo diz, não são só os pagãos, são os religiosos também. No dia do juízo, o Senhor julgará a todos. Terceiro aspecto, a partir do verso 7. Quais serão os resultados desse julgamento? Quais serão os resultados dessa retribuição de Deus ao nosso procedimento? Bom, veja aí, o verso 7, eu quero que você veja. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Verso 8, mas a ira e a indignação aos facciosos. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, aos judeus primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Quais são os únicos resultados possíveis desse juízo de Deus que levará em conta o nosso procedimento? Os únicos resultados possíveis são estes: vida eterna, o primeiro que Paulo cita. Vida eterna para quem? Se você juntar o verso 7 com o verso 10, a vida eterna será dada para quem? Para aqueles que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Vai para o verso 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao gentio. Eu pergunto a vocês, e é aí que a gente consegue completar isso: quem é que busca essas coisas? Quem é que busca a vida eterna? Quem é que persevera no bem? Quem é que procura a glória de Deus? Quem é que busca honra e incorruptibilidade? Busca ser uma pessoa incorruptível? Quem é que anseia por isso? Quem é que aspira pela glória de Deus, pela honra, pela paz? Quem é aquele que pratica o bem? Senão aqueles que foram convertidos a Cristo Jesus. E esse é o ponto do porquê Paulo não está falando de meritocracia, mas Paulo está falando de procedimentos que são consequência. Vamos lá, quero que você entenda aqui, presta bem atenção. Vou fazer como um professor faz nas nossas aulas na parte da manhã. Vem aqui comigo, presta bastante atenção no que eu vou falar para você agora. Preste bastante atenção. O que Paulo está dizendo é o seguinte: os nossos procedimentos, eles revelam aquilo que nós buscamos e aquilo que nós queremos. E aquilo que nós buscamos e aquilo que nós almejamos é fruto daquilo que Deus já operou no nosso coração. Quem é o homem que busca uma vida honrada? Quem é o homem que busca uma vida longe de pecado, uma vida incorruptível? Quem é o homem que aspira pela glória celestial, pela glória de Deus? Quem é o homem que aspira pelo bem?
senão aquele que teve o seu coração transformado, senão aquele que teve da parte de Deus a inserção no nosso coração, no meu coração, no seu coração, da fé salvadora. É a fé salvadora que me faz aspirar as coisas do céu. E aí o ponto é, o que Paulo está dizendo então, quando eu junto o verso 6 com este verso 7 e 10, o que Paulo está dizendo é o seguinte: o critério que Deus vai usar será o procedimento, porque o procedimento de cada um de nós revela quem nós somos. Aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que têm o Espírito Santo em seus corações, aqueles que foram convertidos a Cristo Jesus, eles têm um procedimento característico. É próprio deles que eles andem na verdade, é próprio deles que eles obedeçam a palavra de Deus, é próprio deles que eles busquem a paz, é próprio deles que eles busquem o reino celestial, é próprio deles que eles queiram a incorruptibilidade. É próprio de um cristão querer fazer aquilo que Cristo fez, é próprio de um cristão imitar o Senhor Jesus. Com isso, então, Paulo está ao mesmo tempo identificando quem são esses que vão receber a vida eterna. Paulo está fazendo com que aqueles seus ouvintes ou seus leitores, como nós aqui hoje, façamos uma autoanálise da nossa vida e percebamos quem somos nós. Nós somos os pagãos? Nós somos os religiosos hipócritas que julgam os outros, mas fazem as mesmas coisas? Ou nós somos aqueles que tiveram um coração transformado e que buscam, ainda que com tropeços muitas vezes, mas buscam com todo esforço, com toda perseverança, viver esta vida que agrada a Deus? Quem é você? O próprio Senhor Jesus diz que pelo fruto você pode conhecer a árvore. Se o Espírito Santo habita no seu coração, o seu procedimento, a sua perseverança produzida em você pela fé salvadora, que é um dom de Deus, pela companhia de Cristo Jesus ao seu lado, vai mostrar através das obras quem você é. Mas se a nossa vida não passa de uma vida de pedantismo religioso, de julgamento dos outros e nenhuma demonstração de piedade, aí nós vamos ser enquadrados no segundo grupo. E quem é o segundo grupo? O segundo grupo é o grupo dos impenitentes. E sobre eles, o verso 8 diz que o Senhor manifestará a sua ira e indignação. O termo que está usado aí é facciosos. Aqui é a mesma coisa de pessoas orgulhosas e arrogantes. Gente que só enxerga a si mesmo, que só buscam seus próprios interesses, que negligenciam a verdade, desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, porque no final das contas eles só conseguem pensar numa única coisa: aquilo que eles almejam, aquilo que eles desejam. Eles vivem pelo seu ventre, eles vivem pelos seus desejos e jamais se quebrantam, se dobram diante de nada, principalmente diante de Deus. E eles retêm Deus, eles abafam o conhecimento que eles deveriam ter sobre Deus, na sua consciência, na revelação geral e através até da própria Escritura. Eles tapam os ouvidos para não ouvir. E as suas obras, elas descrevem essa rejeição que há no coração. Eles praticam a idolatria, eles são gananciosos, eles são orgulhosos, eles são desobedientes e eles não querem nenhum tipo de incorruptibilidade, mas eles se lambuzam com a lama. Então Paulo fala: sobre eles virá tribulação e angústia. Sobre a alma daqueles que sempre fizeram mal, o Senhor diz: eles não sempre quiseram o mal, eles não sempre abraçaram o mal, então que eles vivam eternamente com o mal. É isso que Deus está dizendo. Então eles que sejam atribulados com o mal para sempre. E ele fala primeiro o judeu e depois o gentil. E por que ele fala primeiro o judeu e depois o gentil? Porque aos judeus foram entregues os arcanos de Deus. Deus primeiro se revelou a esse povo. E se um povo deveria compreender mais, saber mais e obedecer mais, era esse povo. Mas a despeito de tudo que eles receberam, eles desobedecem. A despeito de tudo que eles receberam, eles se tornaram
religiosos vazios, secos, tradicionalistas, completamente alienados da prática, daquilo que eles conhecem tão bem. E então é importante que a gente enxergue este exemplo terrível, para que a gente avalie a nossa vida. Do que adianta uma religiosidade que não estampa na prática, no procedimento, aquilo que se professa com os lábios? O verdadeiro crente, aquele que realmente é convertido, que tem Cristo no coração, ele demonstra com procedimento. Então não é que ele será salvo por méritos próprios, mas ele será salvo como todo homem que é salvo é. Ele será salvo pelo sangue de Cristo. Ele será salvo graciosamente por Deus, por meio do sacrifício de Cristo. Mas quando o julgamento aqui que é apresentado por Paulo, na maneira como Paulo descreve, quando esse julgamento acontece, este julgamento ele só ressalta o quê? Ressalta que estes que foram lavados no sangue do Cordeiro, eles têm um procedimento diferente. A salvação graciosa e soberana de Deus produz em nós atitudes, e é nossa responsabilidade viver de acordo com essas novas atitudes que são geradas no nosso interior pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, é imprescindível que cada um dos crentes avalie a sua vida, cada um de nós nos avaliemos, para ver, os meus procedimentos, eles estão condizendo, eles estão compatíveis com o procedimento que alguém que tem um coração transformado por Cristo Jesus. Eu preciso me perguntar isso, porque no último dia, eles vão testemunhar a respeito de mim. Os meus procedimentos vão dizer se eu dissimulei dizendo que eu tinha fé, ou se realmente a fé está no meu coração. E é triste dizer isso, mas em muitas igrejas, aliás, em todas as igrejas, existe trigo e existe joio. E nós nos assentamos semana após semana junto com os nossos irmãos. Mas infelizmente, é possível que talvez a pessoa que senta do meu lado não estará na eternidade do meu lado. Ou porque eu não estarei no céu, ou porque ela não estará. A graça falhou? Não, a graça não falhou. É que simplesmente não aconteceu no meu coração a conversão que eu aparentei para os outros que tinha, quando na realidade não tinha. Portanto, um texto como esse é um texto para nos fazer parar e refletir. Antes de falar da doçura do Evangelho, Paulo está colocando-nos diante de uma situação impactante. Ele está mostrando para nós, olha, não se fiem sobre fundamentos equivocados. Religiosidade de boca não serve para te deixar em paz no travesseiro. Porque se essa nossa fé, a fé que nós dizemos ter, ela não se confirma por obras, então essa fé é morta. E aí a gente se lembra de Tiago. E aqui você vê que Paulo está dizendo as mesmas palavras que Tiago diz. Tiago diz: mostra-me essa sua fé sem obras, e com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Ou seja, Tiago estava nos ensinando lá na sua epístola que fé e obras são dois lados de uma moeda. Uma moeda, para ela ser autêntica, ela tem que ter a cara e a coroa. E uma fé verdadeira, ela precisa vir acompanhada de obras. Porque se é uma fé que só existe no imaginário e no palavrório, esta fé não é real. Ela é uma dissimulação. E é isso que Paulo está nos mostrando aqui, quando ele estava denunciando aqueles judeus arrogantes, facciosos, orgulhosos, que achavam que os pecadores eram só os gentios, os não-judeus, e eles não tinham pecado. Então Paulo nos mostra, o resultado do juízo de Deus, da ira revelada, é que só haverá dois lugares onde você poderá estar. Ou na vida eterna, desfrutando do céu, eternamente. E o eterno não é o fato mais importante da vida eterna. O mais importante é a comunhão com Deus por toda a eternidade.
E aqueles que não foram convertidos, eles passarão a eternidade no inferno, desfrutando de angústia e dor para sempre. Não há nenhuma outra opção além dessa. Não tem coluna do meio, não tem segunda chamada, não tem segunda chance, não tem outra oportunidade. É somente esta que nos é oferecida pelo Evangelho hoje. Portanto, você não pode deixar esse assunto passar. Você não pode dormir sem resolver esse assunto. Você não pode colocar a cabeça no travesseiro sem que o seu coração esteja nas mãos do Redentor Jesus. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Quarto lugar, o que Deus vai levar em conta para dar a vida eterna ou para dar a ira eterna sobre os homens? Nós já falamos disso, eu acabei adiantando bastante. O que o Senhor vai levar em conta é a fé. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. A fé salvadora é o que o Senhor vai levar em conta para que Ele abra as portas do céu para você. Portanto, ouça o Evangelho. Portanto, creia no Evangelho. Porque o Evangelho é que tem poder para mudar. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crer. Não adianta você ser religioso, não adianta você ser filho de religioso ou neto de religioso, não adianta você ter a carteirinha da sua denominação no bolso, porque pelas árvores, pelos frutos nós conhecemos a árvore. O relacionamento nosso com Deus não é através dos pais, não é através do pastor. O relacionamento seu com Deus, meu com Deus, é direto. E o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Ele que se entregou por nós. Hoje Ele nos ouve. Se nós clamarmos, Ele nos ouve. Ele nos salva. É Ele que tem o poder de céu, de vida eterna para você. Então esse é o assunto mais importante da nossa vida. Seja você alguém que nunca pisou numa igreja, ou seja você um religioso. Seja você alguém que abandonou a igreja do Senhor, abandonou a Cristo Jesus, ou seja, você é um filho de um crente que está dentro da igreja. Se você não se você não quebrantar o seu coração diante do Senhor, se você não se render a Cristo Jesus, se você não levar esse assunto a sério, e se você não buscar esta fé salvadora para a sua vida, e as mudanças que ela produz em nós, pela presença do Espírito de Deus em nós, e pela companhia de Cristo, se você não levar esse assunto a sério, no dia do juízo será tarde demais, para mim e para você. Então hoje é dia aceitável ao Senhor. Leve esse assunto a sério hoje. No que você crê? Como você vive? O que você faz? Estas coisas descrevem quem é você. Deus não faz acepção de pessoas. Diante de Deus somos todos iguais. E a maneira como nós vivemos e andamos demonstra aquilo que temos crido. E no último dia, o juízo e a ira de Deus se manifestarão contra os impenitentes. E a graça e a misericórdia do Senhor se manifestarão sobre aqueles que creram em Cristo. Porque quando Cristo foi crucificado, todas as minhas culpas, todos os meus pecados foram pagos por Cristo Jesus. E então, lá no último dia, quando o Senhor identificar na minha vida que os meus procedimentos, eles combinam com alguém que tem Cristo em seu coração, tem a fé salvadora, imediatamente eu sou colocado atrás daquela grande multidão que acompanha Cristo Jesus. Porque a minha dívida já foi paga. E agora, junto com Cristo, nós vamos julgar o mundo e não seremos julgados com Ele. Porque Cristo já enfrentou o juízo que era nosso. Você também tem o privilégio de experimentar esta graça, de fazer parte deste povo. Creia em Cristo Jesus, renda a sua vida a Ele e experimente e desfrute desta grande salvação, que é obra de Deus, que Ele não cobra nada por ela, mas graciosamente Ele nos oferece
através do seu Filho. Vamos orar.